A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amores, meus queridos, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, eu estou aqui olhando assim, por uma vista maravilhosa. E eu sei que isso aqui é uma dádiva do Senhor, acordar com vida e ser grato por todas as coisas que Deus tem concebido na minha vida. Você está sendo grato pelo dia de hoje? Você já agradeceu o Senhor? Você já olhou para aquelas pessoas que estão ao seu redor e você já disse que você ama? Oh, meus queridos, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Então, a vida é uma dádiva, é um presente de Deus para nós. Então, nós temos que ser gratos. Isso é um dom, meus queridos, é um dom. A vida é um dom que Deus nos concebeu pela sua bondade. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Tudo bem, meus amados, meus queridos? Eu quero começar esse vídeo orando pela sua vida. Eu quero começar orando por uma causa que é impossível. Eu quero estar orando porque eu creio, eu tenho fé que assim como Deus está operando na minha vida, Deus vai operar na sua vida. Então, meus queridos, isso aqui é uma questão de fé. Separa um copo com água. Pega as suas fotos que eu vou orar agora. Se você crê, você tem que crer, porque a fé é o fundamento de tudo que se espera e não se vê. São as coisas sobrenaturais de Deus. E Deus está operando em silêncio na sua causa. Mas você tem que crer, meus queridos. Então traz logo, vai aí correndo e pega uma foto. A foto daquele filho, a foto daquela filha, a foto daquele esposo, daquele marido, da sua nora. Traz aqui, traz aqui se você crer. Traz uma peça de roupa para nós orarmos. Eu já separei meu copo com água aqui. Então eu creio no poder do Espírito Santo para a data de hoje. Hoje é um dia de separação para o Senhor. É um dia de vitória. É o dia de bênção do Senhor. Então, meus queridos, vamos lá, vamos orar. Juntos seremos mais fortes. A união faz a força. Então, abre seu coração. Deixa o Senhor trabalhar nesse coração que é duro. Deixa o Senhor entrar, deixa o Espírito Santo mudar o seu coração, mudar o seu caráter. Isso é uma questão de fé, meus queridos. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Então fecha seus olhos, que eu vou estar orando. Deus santo, Deus querido, Deus poderoso, Pai da eternidade, nesse momento, Jesus, Pai, eu te apresento teus filhos, eu te apresento a minha vida. Deus santo, Deus querido, Deus poderoso, venha até meu encontro, Jesus, venha até o encontro, visita teus servos, meu Pai. Aqueles que chegaram cansados, a tua palavra diz, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, Jesus. Pai, o teu fardo é leve, o teu fardo não é pesado, alabassuri andaraia sebra, rabacantaraia sobre Jesus, Pai. Jesus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Jesus, tira o peso, Pai, tira o jugo, quebra, Pai, o jugo, Senhor. O jugo, Jesus, porque o teu fardo é leve, meu Deus querido. Meu Deus, meu Pai, eu te peço, Pai, aqueles, Pai, Jesus aqui, Jesus, que estão com uma causa, Jesus, que é impossível, Pai. Impossível para os olhos humanos, Pai. Mas, Jesus, para ti nada é impossível, Pai. Nada é impossível para ti, Jesus. Nada, Senhor. Então eu creio, Jesus, pela tua bondade e misericórdia, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, levanta essas pessoas, Pai. Jesus, Pai, dá o refrigério na alma deles, Pai. Tira, Senhor, toda a perturbação, Jesus. Tira, Jesus, amado, todos os problemas, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, faz eles crer mais. Faz, Senhor, eles exercerem a fé deles, Pai, porque Tu é um Deus, Jesus, Pai. O teu fardo é suave, Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu te apresento as roupas, Pai. Eu te apresento as chaves, dormidos, Pai. Eu te apresento, Jesus, pelo poder do Espírito Santo, a água, Jesus, porque Tu é o Deus, Pai. Esse copo com água, Jesus, eu unjo, Pai. Jesus, derrama teu sangue, o sangue do Cordeiro aqui, Pai. Aquele que beber, Jesus, será curado, Pai. Há uma transformação, Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu te peço pelo poder, Jesus, ao poder no teu santo nome, ao poder no teu sangue puro carmesim. Toca, Jesus, na enfermidade daqueles que estão doentes, Pai.
Toca, Jesus, na mente, Jesus, aqueles que estão passando por opressão maligna, Jesus. Toca, Jesus, Sudecalabassura e Andaraia Sebra, Pai. Jesus, tira, Senhor amado, todo problema emocional, Jesus, Pai. Transforma, leva cativa a nossa mente, Jesus, para Ti, o nosso coração, Pai. O nosso ser, Jesus. Nós Te agradecemos pela vida, Jesus, pela Tua bondade, Tua misericórdia. Só Tu, Senhor, será louvado, engrandecido, Pai, porque não há outro Deus. Somente a Ti, Jesus. Pai, nesse momento, Jesus, eu Te peço, Pai, abençoa, Jesus. Pai, cura em nome de Jesus, liberta em nome de Jesus, Pai. Traz aqueles que precisam receber, Jesus, que Teu fogo santo, Pai. O fogo, Jesus, Pai, que aniquila as dores, Pai, que aniquila o pecado, Jesus, que traz transformação, Pai, e o Teu Espírito chega, Pai. Assim seja na vida deles, seja comigo, Pai. Jesus, eu Te apresento a Tua palavra. Deus, querido Deus Santo, Pai, fala na Tua palavra com eles, Pai, para que possa haver uma transformação e que Tu possa, Senhor, eles possam chegar mais perto de Ti. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 Jesus. Deus é fiel, meus queridos. Deus é maravilhoso. Deus eu não tenho palavras para agradecer o nosso Rei, o Rei da Glória, para agradecer que só Ele, gente, só Ele que pode solucionar os nossos problemas. Aramaná, Surianda, Aracá, Surianda, Sébia. É o único que pode resolver nossos problemas. Eu vou contar uma história aqui para vocês, não é para fugir da palavra. Meus queridos, havia um casal, louvado e agradecido seja no Senhor, que eles tinham um filho. E esse filho, ele desde criança, né, ele rangia os dentes, ele se batia, ele espumava, ele tinha como se fosse uma epilepsia. Ele sofria muito, né, ele estava com essa doença e os pais não sabiam naquela época o que fazer. Então eles ouviram que Jesus de Nazaré estava passando e curando, né, e os discípulos estavam no meio. Então eles foram de imediato ao encontro de Jesus, né? Então quando eles chegaram, os discípulos foram orar. Ele foi apresentado, né, para os discípulos. E os discípulos foram orar e interceder pela vida daquela criança que estava sofrendo há muito tempo com essa doença. Então eles acharam que ali, quando eles oraram, o espírito maligno, né, que estava possuindo aquela criança, aquele espírito, eu falo em grande do Senhor, não tinha saído. Então o que acontece? Rabassuri e Andaraia Sebra, eles pensaram que era. Os discípulos não conseguiram repreender aquele demônio, né? Os pais pensavam que era uma causa natural, uma doença, mas os discípulos, pelo discernimento, eles oraram, sabiam que era espiritual, mas eles não conseguiram repreender. Então Jesus Cristo ali próximo olhou e trouxe e falou assim mesmo: até quando, geração incrédula? Até quando, geração incrédula? Vocês vão deixar de crer? Aí Jesus vai, coloca a mão e repreende, o demônio sai. E aquela criança é salva. E os pais se alegram. E os pais se engrandecem, louvam. E os pais ficam tão repletos de felicidade. E são agradecidos pelo Senhor, se convertem com o Senhor. Então, meus queridos, o que a palavra está dizendo aqui? Você só vai alcançar o seu milagre, aquilo que você tanto espera, se você tirar a incredulidade. Quando você deixar a incredulidade do lado. Quando você parar de reclamar. Quando você parar de apontar o dedo. Quando você parar de acusar. Meus queridos, nós não somos vítimas. Nós somos vencedores. Então, quando você começa a se posicionar o seu papel de vencedor, que tudo podemos naqueles que nós cremos, que é Jesus Cristo, nós vamos começar a andar sobre as águas, né? Então, o que Jesus quer falar aqui para vocês, meus queridos? Que você tem que crer nas coisas dele, crer nas coisas espirituais, sobrenaturais. Então, depois, quando Jesus começou a caminhar com aqueles discípulos, aleluia, glória a Deus, os discípulos perguntaram assim, em particular para Jesus, quando estava voltando para casa: Jesus, como foi que tu fizeste isso? Aí Jesus: tem caixa de demônios que só sai com jejum e oração. Então, meus queridos,
O que Deus está falando hoje aqui para você? Tem problemas que só é resolvido através de jejum e oração, através de uma aproximação com o Senhor, através do seu coração aberto. Então tem coisas que você quer resolver com a sua mão, não vai acontecer, a não ser que você creia nessa palavra, a não ser que você se volte para o Senhor, a não ser que você apresente para o Rei da Glória, aquele que quer resolver o seu problema de fato e verdade. Aquele que realmente quer resolver o seu problema. Tem pessoas, meus queridos, que chegam perto de você com interesse, mas não vai resolver nada. Porque a palavra diz, maldito é o homem que confia no outro homem, é queda. Então é justamente, meus queridos, que eu quero falar para vocês a palavra de hoje. A palavra que caiu em Isaías, capítulo 58. Então, meus queridos, abre a palavra, vocês que têm uma Bíblia, vocês que estão aí em jejum. Tem pessoas que estão aqui que crê que está em jejum. Tem pessoas aqui, meus queridos, que vão chegar e tem uma fé inabelável. Então não deixa que a incredulidade tire essa fé. Amém? Então vamos ler aqui, meus queridos. A palavra de Deus diz aqui em Isaías 58, o verdadeiro jejum. O jejum que agrada o Senhor. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta, anuncie o meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó e seus pecados. Por dia a dia me procuro, parece desejoso de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direto e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pede-me decisão justa e parece desejoso de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não ouviste? E porque nós humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão, em rixa, em brigas socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje. Esperar que a voz seja ouvida no alto. Será que o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline sua cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça. O jejum que desejo não é este, soltar a corrente de justiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com os famintos, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusou ajudar o próximo. Assim, a luz irromperá com a alvorada e prontamente surgirá a sua cura e a sua retidão. Irá diante de você a glória do Senhor, estará a sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do meio o jugo, opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Sem com renúncia própria, você beneficiará os famintos satisfeitos e o anseio aflitos. Aleluia. Então a luz despontará nas suas trevas e suas noites será como meio-dia. E o Senhor guiará constantemente, satisfará o seu desejo na terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos, e você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas, e restaurará as alicerces antigas, e você será chamado de reparador de mundo, restaurador das suas moradias. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Jesus, obrigado pela sua palavra. Jesus Cristo, Pai. Jesus, que tu possa alcançar, Jesus, a mente e o coração deles, Pai. Jesus, que nós possamos tirar o tampão dos nossos ouvidos, Pai. Que nós possamos abrir o coração, Jesus, que a tua palavra possa, Senhor, petrificar dentro do nosso coração e da nossa mente, meu Pai. Abre, Jesus, nos dá discernimento, Jesus, a tua revelação sagrada. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. A palavra de Deus aqui está dizendo, né, sobre 2 tipos de jejum. Louvado seja o Senhor, né? Muitas das vezes nós começamos aqui, nós vamos jejuar por uma causa, né? Nós vamos se separar do Senhor por uma causa, e muitas das vezes no final nós não conseguimos obter as coisas que, né, o resultado necessário. Então o que Deus está falando aqui? Que existem 2 tipos de jejum, e o Senhor quer mostrar o verdadeiro para nós, né? Muitas das vezes nós nos separamos do Senhor, nós prometemos algo para o Senhor, né? E fazemos de uma forma errada. Nós
começamos crer em coisas que o Senhor não está no meio, né? Então, o que acontece? Às vezes você se separa, você pede para o Senhor, olha, Senhor, eu te trago para esse negócio, Senhor, se tu fizeres dessa forma, eu vou fazer isso, eu vou abençoar, eu vou ajudar pessoas, Senhor, eu vou jejuar hoje pela essa causa, eu vou começar uma campanha por essa causa, Senhor, hoje eu vou ajudar um pobre necessário pela essa causa. Mas, meus queridos, vocês começam a colocar um jejum não crendo no Senhor. Aí você começa, né? Você começa a desandar as coisas, porque você não está com aquela fé o suficiente para crer nas coisas que Deus pode fazer. E muitas das vezes, por você não crer, esse tal jejum, ele acaba com brigas, discussões, né? Você não faz de uma maneira correta. O que é o jejum? É uma abstinência, né? de alimentos pelo certo período, para que você possa chegar junto ao Senhor, para que você possa ver qual é o propósito dele na sua vida, para que o Senhor te dê instrução, te dê resposta. Então você está se separando para o Senhor. E essa separação, ela tem que ser feita de uma forma que Deus quer, não como você acha que é. Então você tem que pedir discernimento, orientação para o Senhor. Assim como aqueles discípulos, eles não conseguiram expulsar, né, aquele demônio, aquela legião que estava ali, porque eles não sabiam o que tinha ali. Por quê? Porque eles não fizeram o jejum correto para o Senhor. Então, quando você for se separar, quando você pedir algo para o Senhor, saiba falar com o Senhor, saiba jejuar, saiba fazer as coisas que são corretas para o Senhor e não agradar a si mesmo. Então, muitas das coisas no final não acontecem, a gente não vê e a gente acaba culpando Deus, e a gente acha que Deus é o culpado. Não, meus queridos, não é assim que funcionam as coisas. Então, Deus está mostrando aqui, olha aqui, pede-me decisões justas e parece desejoso, de que Deus se aproxime deles, porque jejuamos disso e não me diz. Aí eles começam a se questionar, Senhor, tu não está nos vendo? Senhor, tu não está aqui? Não é o jejum do teu agrado? Senhor, agora, como é que você pede as coisas para o Senhor, mas você odeia o seu irmão, você acusa o seu irmão, você está ali, você tem inveja, você aponta seu irmão, você tem briga, você tem pessoas que são interesseiras, pessoas que são falsas, e acha que Deus não está vendo tudo isso? Toda essa mentira, toda essa falsidade, tudo que está errado? Meus queridos, ninguém barganha com o Senhor, ninguém engana o Senhor. Ninguém, meus queridos. Então, como é que você quer obter o sucesso, sendo que você está fazendo as coisas erradas? Deus, ele quer que você proclame a justiça. Você não pode fazer um jejum injustamente. Tem pessoas aqui, eu já vi pelo menos pessoas que jejuam. Eu fui uma dessas pessoas que já jejuei, meus queridos, e não obtive resposta. Por quê? Porque eu estava fazendo de uma maneira errada. Eu me aborrecia. No final, eu acabava discutindo. Então, não é isso que Deus quer, meus queridos. Deus quer que você seja uma pessoa separada para Jesus, uma pessoa que tenha o discernimento espiritual, mas para isso você tem que se separar verdadeiramente. É buscar no Senhor, é se ajoelhar, é ler a palavra, é cantar, é ter boas atitudes diante do Pai. Sabe por quê? A gente olha assim e às vezes nós colocamos um projeto na mão do Senhor e vocês acabam não realizando esse projeto, não crendo porque está dando errado, porque não está dando certo. Jesus, o que está acontecendo que eu estou errando? Então começa a fazer uma autoanálise, começa a ler a Bíblia, se está de acordo com o que Deus quer, se está de acordo com o que Deus quer. Então, muitas das vezes, nós acabamos quebrando nossa cara, passando por sofrimentos que é desnecessário, sendo que Deus nos orienta através da sua palavra. Deus nos orienta. Isso aqui, meus queridos, é uma bússola para chegar no céu. Muitas das vezes o Senhor usa vasos, pessoas, anjos, né?
para nos ajudar, para nos orientar, para mostrar o caminho qual é, e nós somos teimosos. E o que acontece? Nós acabamos quebrando a nossa cara, sofremos, né? Por tomar decisões erradas, por tomar medidas erradas. Por que eu estou falando aqui sobre o jejum? Porque através do jejum você vai alcançar, você vai ter uma vida vitoriosa, uma vida próspera, uma vida que você vai alcançar a essência do Senhor Jesus Cristo. Você vai ter um caráter cristão. Você vai, meus queridos, se você está na presença do Senhor, fazendo o que Deus quer, agradando o Pai, vocês podem ter certeza que não tem sofrimento. Mas quando você se afasta de Deus, você vai ter sofrimento. Então Deus, Ele está, por que eu estou essa ênfase nessa palavra? O jejum é a única coisa que faz você chegar diante de Deus. Mas claro, tem que ter o coração aberto para o Senhor, para que Ele entre nas suas causas. Então muitas das coisas, tem coisas que não dá certo, né? Principalmente que nós que conhecemos a palavra, nós temos que se dedicar para o Senhor. Nós temos que realmente ver aonde nós estamos errando. O problema nós já temos, certo? Então nós temos que ir consertar esse problema. E como é que nós vamos falar? Às vezes nós queremos fazer a justiça, o que? A justiça, pregar a justiça, mas se nós somos quebrados, se nós estamos de uma forma errada, então você tem que estar certo com o Senhor, você tem que estar na posição de um servo do Senhor, para que o adversário não te ataque, para que ele não venha, né, destruir o que Deus colocou na sua mão. Então o que acontece? Como é que você vai ajudar uma pessoa? Você quer se ajudar, você quer orar pelo filho, orar pelo seu casamento, você quer entrar numa guerra sem que você esteja preparado. Você tem que estar preparado. E através da preparação, só é através do jejum. O jejum que você está ali, com o coração aberto para o Senhor, no mesmo propósito que o Senhor. Aí, o que Deus vai fazer? Ele vai fazer justamente isso aqui. Porque muitas vezes, meus queridos, nós pedimos coisas para o Senhor, nós desagradamos o Senhor, desagradamos as pessoas. Claro, você não está aqui para agradar a todos, mas você tem que viver em comunhão com o Senhor. Então, a primeira coisa é a obediência. Então, tem pessoas que são fracas, caídas, porque não estão fazendo o jejum da uma forma certa. Mas o jejum, aí Jesus vai falar o jejum correto aqui, né? Ele vai fazer as coisas que são, olha aqui, a diferença do jejum correto. Aí ele fala, se o jejum, que desejo não é este? Ele fala assim, tipo, como se fosse indagando. Soltar as correntes da injustiça, desatar a corda do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo o jugo, não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado e vestir nu que você encontrou e não recusou ajudar o próximo. E tem pessoas aí, querida, de um coração, que são pessoas que são tão gananciosas, coração tão duro, meus queridos, que não quer saber da dor dos outros, que não olha com olhar para ajudar. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Deus colocou nessa terra por um propósito. Olhar para o seu irmão, abençoar o seu irmão, ajudar o seu irmão. Muitas das vezes as pessoas não querem, você não tem coragem de orar pelo seu irmão. Você não tem coragem de dar uma palavra amiga. Porque você não entra em contato com aquele, sabe? Se você vê o seu esposo ali cansado, trabalhando, tem tantas mulheres que não amam mais o seu esposo, que não tem coragem de mandar uma mensagem. Olha, amor, estou aqui, Jesus te ama, Deus é tua força, um filho. Olha, meus queridos, o amor, ele está se esfriando tanto, meus queridos, que as pessoas não querem mais chegar uma próxima da outra, não quer abrir o seu coração. Então, o jejum que o Senhor quer, que é aceitável, olha, o jejum que é aceitável no dia do Senhor, você sabia, meus queridos, de que 7 dias, pega essa palavra, isso aqui é palavra-chave para você. 7 dias, Deus desce nessa terra para receber a sua colheita. O que você fez durante 7 dias? Deus abre um mini tribunal para julgar as suas causas. Será mesmo que você está diante do Senhor certa, correta?
Será mesmo que você está agradando a Deus? Começa a fazer uma autoanálise. Para as coisas dar certo na sua vida, faz o jugo que tira o oprimido da cadeia. Existem cadeias, fortalezas, meu filho, meus queridos, de pessoas que estão oprimidas, querendo tirar a sua vida e precisa da sua ajuda. Precisa de você, de uma palavra amiga. Você está precisando de uma palavra amiga? Então, meus queridos, isso aqui é um desafio para a sociedade, porque a nossa sociedade está correndo, caminhando para a morte, e o amor está se esfriando, e as pessoas não estão ajudando umas às outras. Então, o que Deus está falando aqui, meus queridos? Que nós temos que fazer esse jejum verdadeiro para o Senhor, meus queridos, para quebrar o jejum. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Quando você jejua, quando você faz alguma coisa para o Senhor, quando você vai vir um operar das trevas, vai vir um levante tão grande. Ah, mas pastora, você não sabe o que eu tenho passado. Quando jejuo, todo mundo se levanta contra a minha vida. Ah, mas não sei o que. Eu sei, meus queridos, porque eu sou prova disso. Mas você tem que estar com a sua fé alicerçada na rocha. Embora o adversário se levante contra a tua vida, meus queridos, começa a jejuar com firmeza, com propósito. Quer abençoar uma pessoa, quer falar uma palavra amiga, é para você poder quebrar essas cadeias da opressão. Tem pessoas que estão oprimidas por Satanás. Tem pessoas que estão acorrentadas pelo adversário. Tem pessoas que não conseguem mais enxergar o seu valor, que está sendo escrava de Satanás. Mães de família na prostituição, filhos na droga, maridos na bebida. Então Deus, Ele quer que você se aproxime verdadeiramente dEle, para que você veja o extraordinário. O jejum tem poder de libertar o teu filho, meus filhos, da cadeia. O jejum tem o poder, meus queridos, de libertar um filho da droga. O jejum tem um poder, a tua aproximação com o Senhor tem um poder para mudar e restaurar a tua família. Para restituir o teu casamento, meus queridos. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Mas sabe fazer, valorizar o Rei da Glória. Só Ele que pode transformar a sua vida verdadeiramente. Deixa o Senhor trabalhar, meus queridos, na tua vida. Sabe a diferença do jejum que Jesus quer, da separação que Jesus quer. Entrega mais para o Senhor. Deixa o Senhor trabalhar no teu coração. Eu sei que é um processo a transformação para que você chegue no nível alto com o Senhor. É um processo. Deus, é no teu caminhar que Deus vai se revelar. Então, o que eu peço para vocês, meus queridos, não façam jejum, não façam uma promessa, não se separa sem que você saiba qual é a direção, sem que você saiba o que Deus quer. Primeiro pede para o Senhor, se ajoelha e fala: Senhor, o que tu queres para minha vida? Me coloca no centro da tua vontade. Como é que tu queres que eu faça esse jejum? Para quem tu queres que eu faça jejum? Ou então, se você tem um desejo no seu coração de jejuar pelo seu filho, pela sua família, pelo seu esposo, por uma causa que é impossível da justiça, jejua e peça para o Senhor e fica em comunhão com o Senhor. Meus queridos, o adversário veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio mais para nada. E as pessoas estão brincando nesse tempo de tanta injustiça, de tanta calamidade, de tantas guerras, de tanta falta de desamor, de tanta mentira. Mas Deus hoje está te chamando para ser reconstrutor de muro. Olha que a palavra de Deus diz: seu povo reconstruirá as velhas ruínas, a restauração dos alicerces antigos. Você será chamado de reparador de muro, restaurador das ruas da morada. Sabe o que Deus está falando aqui para você, meus queridos? Que Deus quer transformar a tua vida para que você venha salvar vidas. Deus te chamou, meus queridos, para te transformar a vida dos outros. Aonde Deus te plantar, meus queridos. Seja positivo, seja luz. Seja conhecido por Jesus Cristo, pelas pessoas, como um homem e uma mulher de Deus. Aquele que faz a diferença. Seja sal. Seja o tempero desse mundo. Não seja aquela pessoa que só vive murmurando, brigando, destruindo.
Claro, claro que nós não somos perfeitos, não sabemos tudo. Nós temos que ser curados para curar outras pessoas. E muitas pessoas se metem em coisas que não é para se meter e acabam pagando um alto preço. Então, vê primeiro a direção que Deus quer para a sua vida. Então, eu quero hoje profetizar que Deus vai restaurar a sua vida, que Deus vai resgatar tudo que está destruído, tudo que está fora do lugar, em nome de Jesus Cristo. Deus te chamou para te ser, arabassuriando a diferença. Deus te chamou para ser a diferença, sabe? Que esse remanescente na presença do Senhor. Deus quer que tu seja diferença no meio do povo, no meio da sua rua, no meio do seu trabalho. Deus, Ele quer que você seja essa pessoa conhecida aqui. Você será chamado. Isaías capítulo 58, capítulo 12. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas, restaurará o alicerce antigo. Você será chamado de reparador de muro. Não dá brecha para o adversário. Não dá brecha. Deus quer abrir a porta verdadeira para você. A porta. Existe uma porta para vocês, meus queridos. Tem muitas pessoas que chegaram aqui, estão desempregadas, estão precisando de uma solução. Então, seja um reparador de muro, em primeiro lugar. A palavra de Deus diz, quando você busque primeiro as coisas de Deus, que o resto será acrescentado. Quem sabe hoje Deus quer mesmo. Sabe o que Deus está falando aqui? Faz primeiro a minha obra, que o resto eu te darei. O resto eu acrescento na tua vida. Então, tem muitas pessoas que estão desempregadas, estão doentes, estão enfermas, estão fracas. Então, o que Deus está dizendo aqui? Primeiro me busca, primeiro te volta para mim, te separa para mim, para que eu possa agir na tua vida. Porque os planos de Deus é acrescentar vida, abundância, felicidade, alegria. O projeto do Senhor é que tu prospere. Não é que você venha, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, ficar aí caído. Caído não é o seu lugar, meu querido. Caído não é o seu lugar. Então, meus queridos, em nome de Jesus Cristo, se levanta. Tem coisas assim, mas eu sei que não é fácil. Não é fácil, meus queridos. Eu sei que não é fácil para mim, não é fácil para você. Não é fácil para ninguém. Mas, meus queridos, a palavra de Deus diz aqui, olha que Deus diz aqui, em Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, eu constituí o Pai de muitas nações. Ele é nosso Pai aos olhos de Deus, e quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência, a parte que eu quero falar para vocês aqui, a existência das coisas que não existem como se existisse. Então, tudo que não existe, o teu sonho, meus queridos, que está morto, o sonho que não existe, é isso, Deus vai colocar no teu coração. Então, meus queridos, eu quero que vocês sejam vencedores, que vocês sejam capacitados na presença do Senhor. É um dom gratuito que Deus deu para nós, né? Então, meus queridos, eu peço para vocês, não deixa que nada roube a sua fé. Não deixe que nada possa tirar de você o que Deus está querendo lhe dar. Deus quer te dar a vida com mudança. Deus quer que você seja vencedor. E para isso, saiba fazer o jejum que agrada o Senhor, não aqueles que acabam com briga, com discussão, com a incredulidade. Porque se Deus não fizer, Senhor não me ouviu. Poxa, Senhor, eu fiz aquela campanha, Senhor, eu fiz aquela promessa, não aconteceu. Ei, meus queridos, tem coisas que acontecem nesse momento, tem coisas que vão demorar a acontecer. Tem coisas que Deus, Ele te prepara para receber o que é dele. Então, meus queridos, que toda incredulidade, em nome de Jesus, caia por terra. Tenha mais fé. Então, eu também peço para vocês, se ajoelha, começa a ler a Bíblia, faz um propósito com o Senhor. Começa a tirar. Tem pessoas que tá querendo libertar uma pessoa, certo? Então, para você libertar alguém, para você libertar, começa a colocar essa pessoa dentro desse propósito de oração. Coloca essa pessoa, se separa. Senhor, hoje aqui eu vou jejuar para libertar essa pessoa. Eu vou libertar para fazer esse propósito.
Então, o que você vai fazer? Você vai fazer esse propósito de tal hora para tal hora, mas você vai estar em comunicação com o Pai. Você não vai fazer, eu vou jejuar, um exemplo, para eu ficar, como é que se diz, para o Senhor me dar aquela casa, eu vou jejuar porque o Senhor que eu quero ficar rica, eu vou jejuar para isso, isso, isso. Não, você primeiro tem que buscar o que Deus quer para a sua vida. Você tem que primeiro colocar em oração, Senhor, eu quero jejuar por essa causa. É da tua vontade? Senhor, é dessa forma que tu queres? O que é que eu posso fazer? Deus vai te dar um sinal, meus queridos, porque Deus, ele dá sinal. E se não te deu, ele vai te dar. Então, tudo que eu peço para vocês, faça o jejum que agrada o Senhor. Faça o jejum, meus queridos, com diferença. Seja conhecido como servo do Senhor. Seja aquele servo, aquele que ora por pessoas. Seja aquela pessoa que tenha comunhão com o Pai. Seja aquela pessoa realmente um servo verdadeiro do Senhor, porque o Senhor está buscando verdadeiros adoradores. Então, meus queridos, em nome de Jesus, que a palavra entre no coração de vocês. Que vocês possam ver a diferença do que Deus quer para vocês. Tem muitas pessoas aqui que precisam saber, que estão em dúvida da sua vida. Qual é a decisão que tem que tomar? A decisão de calabaçura e andaraí a cebra. É só Deus que pode colocar no teu coração. A nossa vida, querido, ela é feita de decisões. Um passo errado, você cai. Então, hoje está Deus quer te dar essa resposta. Mas primeiro, busque o Senhor em primeiro lugar. Busque o bem das pessoas. Procure ajudar outras pessoas. Solta o amor, o coração. Começa a ajudar na obra do Senhor. Não deixe com a ganância do teu coração. Não deixe que nada possa manchar, porque nós somos feitos para adorar, para viver em comunhão. Nós temos que ter um amor verdadeiro um para com o outro. O amor que Deus, louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor, é ter comunhão, união, amor. Então Deus te chamou para ser vencedor, para se vencer essas guerras, para vencer tudo que está acontecendo. Ame seu vizinho. Ame aquela pessoa. Peça perdão para aquela pessoa que você magoou. Corre atrás das pessoas que você deixou lá para trás. Se for da vontade do Senhor, peça perdão. Abre seu coração. Te humilhe na presença do Senhor. Até que o Senhor ache graça e veja que a sua alma se abriu. Muitas pessoas pregam. Aqui, nós vamos sim. Deus quer te dar riqueza. Deus quer que você seja próspero. Mas hoje eu estou pregando sobre a diferença para você chegar, para você obter sucesso na sua vida. Você tem que primeiro se humilhar aos pés do Senhor, no pé da cruz. Daquele que só Ele pode te dar. O acesso. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E que aquele fecha, ninguém abre. Então, meus queridos, que a paz do Senhor Jesus Cristo fique com vocês com essa mensagem de hoje. Beijo, que Jesus visite a causa de vocês, tá? Então vamos finalizar aqui. Deus Pai, Deus querido, Deus Santo, Deus glorioso, Pai. Jesus, Pai, que eles possam meditar na Tua palavra, Pai. Em Isaías 58, Jesus, capítulo 1. Que eles possam entender a diferença, Pai, dos jejum verdadeiros que Tu queres para a vida deles, Pai. Que eles possam ter, Senhor, a decisão, Pai, de optar um pelo outro, Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toca na mente deles, toca no coração. Que haja mudança, Jesus, que haja humilhação. Que haja, Jesus, salvação. Que haja libertação, Pai, na causa dos Teus filhos, Pai. Deus, que essa semana que vai se iniciar, Jesus, Pai, Jesus, seja de resposta, Pai, de restauração, Pai, de floresça, Jesus, a vida dos Teus filhos, meu Pai. Jesus, faça-eles ser conhecidos, Jesus, como o Senhor amado, reconstrutor de muros, Pai. Faça eles ser, Senhor amado, servo mesmo. Faça, Senhor, toca no coração deles, Pai, para que eles possam ajudar outras pessoas. Faz eles enxergar a vida, Jesus, como Tu queres que vistas, como Tu queres que seja, meu Pai. Um ajudando o outro. A união faça força, que possa amá-los, Pai. Jesus, que eles possam amar outras pessoas, que eles possam pedir perdoar e ser perdoados, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que os conflitos e as guerras se
acabe. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Aqueles que têm um copo com água, pode tomar em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Beijo, meus queridos, a paz de Jesus Cristo. Amanhã nós estamos aqui novamente.